Hoje mais cedo, a nossa produtora Marília Ribeiro conversou com a deputada federal pelo PSB de São Paulo, Tabata Amaral. Ela contou sobre as expectativas para os trabalhos no novo governo Lula e muito mais. Bora acompanhar. Hoje nós vamos conversar com a deputada federal do PSB de São Paulo, Tabata Amaral. Deputada, eu gostaria de começar falando sobre esse último assunto que tomou conta, nas últimas semanas, que é o caso do senador Marcos Duval, que ele denunciou um suposto plano para golpe de Estado. Como a senhora recebeu a notícia e como a senhora enxerga hoje esse assunto? Marília, primeiro lhe agradecer. Eu estou muito feliz de estar aqui novamente conversando com vocês do Metrópolis. E acho que é importante a gente encarar as declarações do senador Marcos Duval num contexto mais amplo, em que a gente tem cartas golpistas sendo encontradas com planos do que se faria para atrapalhar, para intervir no resultado das eleições, e obviamente que a gente não pode tomar a palavra de uma pessoa como sendo a verdade, e é para isso que existe a justiça. Mas fico com a impressão, e é sobre essa reação que eu vou agir aqui na Câmara, de que existia todo um contexto de pessoas realmente se articulando, realmente se posicionando para intervir no resultado de eleições democráticas. Então, não cabe a mim, enquanto parlamentar, dizer se o senador Marcos Duval falou a verdade ou não, até porque toda uma investigação deve acontecer. Mas o que fica claro para mim é que houve conversas muito graves. Houve gente se planejando, arquitetando planos para intervir no resultado das eleições, e nós precisamos ser muito firmes em relação a isso. Da mesma forma que agimos com firmeza depois dos ataques terroristas que aconteceram aqui em Brasília. Porque precisa ficar claro para todo mundo, da esquerda à direita, de que não se tolerará, por razão alguma, que se intervenha no resultado de uma eleição, que se faça uma ameaça golpista, que se invada, que se deprede, que se haja com tamanho vandalismo na sede de um dos poderes, porque você não gosta de quem foi eleito, porque você discorda do resultado das eleições. Então, o meu papel aqui na Câmara dos Deputados e no Congresso como um todo vai ser o de pressionar, o de seguir me posicionando para que essas investigações aconteçam, para que as pessoas sejam punidas, não dá para varrer tudo para baixo do tapete, e aqui na Câmara, para que os parlamentares que participaram desses atos golpistas, que incentivaram, que apoiaram, tenham seus mandatos cassados. Essa é uma discussão que vai acontecer ainda na Comissão de Ética, mas é muito importante, do meu ponto de vista, que a gente não permita que um parlamentar eleito democraticamente utilize seu mandato para atacar a nossa democracia. Sim, deputada, ainda falando, sobre o 8 de janeiro, sobre os ataques terroristas, a senhora já se mostrou que é favorável à realização de uma CPI para que o Congresso analise os envolvidos nos atos de terrorismo. Por outro lado, algumas pessoas defendem que a polícia e o judiciário tomem conta desse assunto e o parlamento ele se dedique somente às pautas prioritárias do Brasil. A senhora consegue enxergar essa separação mesmo entre os poderes? E como a senhora consegue ver esses argumentos? Marília, quando a gente fala dos ataques terroristas do dia 8 de janeiro, a gente sabe que eles foram, de certa forma, uma cópia às avessas do que aconteceu nos Estados Unidos. E já que os Estados Unidos serviram de péssimo exemplo para que isso acontecesse, eu acho muito importante que a gente também pegue o bom exemplo, que é justamente a investigação que foi conduzida por membros do Congresso do Parlamento americano. Então, em resumo, caberá ao judiciário, como já está acontecendo, penalizar as pessoas que de forma mais direta foram responsáveis pelo que aconteceu. Analisar quem estava nos ônibus, quem pagou aquele ônibus, com qual intenção, analisar as impressões digitais que foram deixadas, determinar quais são as responsabilidades. Mas se a gente olha para o caso americano e para o desenvolvimento da investigação que se deu no Congresso americano, a gente vê que existem círculos que vão aumentando de pessoas que participaram indiretamente disso. E essas pessoas precisam receber pelo menos a punição política. Então, quando a gente fala de um parlamentar que incentivou o ataque terrorista, não me parece que essas investigações vão chegar a uma punição a esse parlamentar, até pela questão do fórum, mas me parece que essa Câmara, que esse Senado, tem condições de fazer o julgamento político de quais foram os empresários, de quais foram os parlamentares, especialmente os políticos,
que trabalharam para que essa tragédia acontecesse. E justamente porque será nessas casas que esses parlamentares terão seus mandatos cassados. Então, eu vejo uma separação que precisa acontecer do julgamento que é criminal, do julgamento político, que não é menos importante, que também tem que ter continuidade. E eu encaro essa questão como importante. Quem me acompanha sabe que eu estarei aqui trabalhando por uma reforma tributária que simplifique, que torne o sistema muito mais justo, por uma revolução na nossa educação que andou tanto para trás. Então, pensar em recuperação de aprendizagem, pensar em ensino técnico, por a gente colocar o Brasil no protagonismo que deve ser na pauta ambiental, pensar em mudanças climáticas, empregos verdes. Então, meu mandato está bem estruturado para atuar nessas pautas prioritárias, saúde mental, dentre tantas outras. Mas me parece que me parece não, eu tenho certeza, que proteger a nossa democracia e garantir que fique muito claro que não se tolerará o terrorismo, que não se tolerará ataques contra a democracia, é tão importante quanto esses outros pilares. Porque sem democracia a gente não debate uma escola pública de qualidade, a gente não debate a recuperação econômica, dentre tantos outros temas importantes. Deputada, e a próxima pergunta seria sobre a sua principal bandeira, né, que é a educação. E assim, eu queria saber se a senhora vai continuar defendendo essa bandeira e também se a senhora consegue perceber uma diferença para o olhar da educação do governo Bolsonaro para o atual governo Lula, mesmo com tão poucos dias. Marília, educação é o que eu sou. Eu sempre digo que no momento que eu não estiver no mandato eletivo, eu estarei trabalhando com educação. As pessoas podem ter certeza disso. Eu tenho muito orgulho de vir da escola pública, de ser uma ex-olímpica que teve a sua vida transformada pelas Olimpíadas de Matemática. Não fosse pela educação, eu não estava aqui. E foi justamente a experiência de dar aula, de ir para a rua, de estudar educação, de enxergar que a educação não era prioridade na política, que me trouxe até aqui. Então, com toda certeza, é pauta prioritária não só do mandato, mas da minha vida. E eu tenho certeza que vai ser assim por muitos anos. Quando a gente fala do que foi a tragédia do governo Bolsonaro, em comparação a esses poucos dias de governo Lula na pauta da educação básica, a diferença não poderia ser mais gritante. A gente não vou nem falar aqui dos 5 ministros, dos casos de corrupção gravíssimos, com compras de ônibus superfaturado, pagamento de barra de ouro para você conseguir um benefício indevido no Ministério da Educação, mas vamos falar dos dados, vamos falar do aprendizado. A gente sabe que o Brasil andou 20 anos para trás quando a gente fala de evasão de abandono escolar. A gente sabe, porque um economista Paes de Barros calculou isso, que quem não termina o ensino médio vive 3, 4 anos a menos. Então é uma tragédia humana e social que a gente ainda vai dar conta de calcular. O que significa tanta gente sem terminar o ensino médio, o que significa tantos alunos, metade de quem está hoje no 3º ano sem saber ler e escrever. Metade das crianças que já deveriam estar alfabetizadas sem ter aprendido o mínimo necessário. E aí, quando a gente fala desse novo governo, obviamente eu estaria aqui acompanhando, fiscalizando, dialogando, sugerindo, mas o que eu sei é que o que aconteceu no Ceará, o que aconteceu em Sobral, foi fundamental para que eu tivesse essa crença que eu tenho de que o Brasil pode ter a melhor escola pública do mundo. Eu tive a oportunidade de estagiar em Sobral durante a faculdade, voltei para fazer pesquisa, quando Sobral já despontava como a cidade com a melhor educação de nível fundamental do nosso país, e ver o time que foi montado com o ministro, com a secretária Isolda, que foi muito responsável por essa revolução na educação do Ceará, me dá muita tranquilidade de que a educação vai ser tratada com seriedade, de que a educação básica vai ser priorizada. E aí, obviamente, vou trabalhar para que a gente também debata o tema do ensino técnico, o tema da saúde mental nas escolas, valorização dos professores, dentre tantos outros que são importantes. Mas saber que tem gente que entende de educação, que é comprometida com a educação básica e que está aberta ao diálogo, é uma mudança da água para o vinho que é muito necessária. Agora, o que a gente precisa é de senso de urgência, entender que esses 20 anos que o governo Bolsonaro nos fez andar para trás, eles vão ser recuperados em 2 anos para a gente voltar a andar para frente.